E aí, pessoal, tudo certo? Se o mercado de ações brasileiro às vezes parece uma sopa de letrinhas em números, final 3, final 4, final 11, e deixa uma pulga atrás da orelha, então pode ter certeza que chegamos ao lugar certo. Hoje, a gente vai desvendar de uma vez por todas o que são as ações ordinárias, as preferenciais e as famosas units. Bora mergulhar nesse assunto? Essa aí é a pergunta de R$ 1 milhão, na verdade. É aquela dúvida que todo investidor, seja iniciante ou até o mais experiente, já se fez em algum momento. Qual delas vai se encaixar melhor na minha carteira? A resposta, como quase tudo nesse mundo, depende. Depende da sua estratégia. E a ideia aqui é que no final dessa nossa conversa, todo mundo tenha clareza para tomar a melhor decisão. E aqui já começa uma particularidade do nosso mercado. Lá fora, na maioria das bolsas do mundo, uma empresa tem um tipo de ação e pronto, fim de papo. Comprou, virou sócio. Mas aqui no Brasil, a história é um pouquinho diferente. Para uma mesma empresa, muitas vezes a gente encontra um verdadeiro cardápio de opções. E entender esse cardápio é o primeiríssimo passo para investir bem. Então, vamos começar pela base de tudo, pelo que realmente significa ser dono de um pedacinho da empresa. As ações ordinárias, as famosas ON, são exatamente sobre isso, sobre ter o poder e os direitos de um sócio. Bom, vamos direto ao ponto. Uma ação ordinária, que a gente identifica pelo final 3 no código, tipo Vale 3, dá direito a voto nas decisões da companhia. Claro, vamos ser realistas. Por pequeno investidor com poucas ações, esse voto sozinho não vai mudar o rumo da empresa. Mas, simbolicamente, ele coloca todo mundo na mesma mesa dos grandes controladores. É o direito de ser ouvido como um verdadeiro sócio. Agora, se liga num dos maiores benefícios da ação ON, o tal do Tag Along. Esse nome complicado, na verdade, significa algo bem simples e que protege muito o investidor. Se o controle da empresa for vendido, a lei garante que o acionista minoritário receba no mínimo 80% do valor por ação que foi pago aos controladores. Na prática, se o novo dono pagou R$ 10 pela ação do controlador, ele é obrigado a oferecer no mínimo R$ 8 pelas suas. É uma proteção fundamental, um tipo de seguro para que ninguém fique para trás numa negociação. Então, botando na balança o que a gente tem. De um lado, como vantagens, o direito a voto e a baita segurança do tag along. Do outro lado, como desvantagens, não existe prioridade na hora de receber os dividendos e, em alguns casos, essas ações podem ter menos negócios na bolsa, o que a gente chama de menor liquidez, ou seja, pode ser um pouco mais difícil de comprar e vender. E para não ficar só na teoria, estamos falando de gigantes da nossa bolsa, né? Petrobras com a PET3, a mineradora Vale com a Vale 3 e a Ambev com a ABV3. Muitas dessas empresas, inclusive, só oferecem esse tipo de ação, já mostrando um compromisso com um modelo de governança mais forte. Beleza, agora vamos virar a chave. Se o mais importante é ver o dinheiro dos lucros pingando na conta, talvez as ações preferenciais, as PN, façam mais sentido. Elas foram pensadas basicamente para quem busca renda. O nome já entrega o jogo, preferenciais. E a preferência aqui é bem clara. Na hora de distribuir os lucros, quem tem ação PN entra na frente da fila. Se a empresa resolve pagar dividendos, quem tem PN recebe primeiro. Em troca dessa prioridade toda, na grande maioria das vezes, o investidor abre mão do direito de voto nas assembleias. Colocando na balança de novo, a grande vantagem é, sem dúvida, a prioridade nos dividendos e, historicamente, uma liquidez maior. Ou seja, é mais fácil comprar e vender. A desvantagem é não ter o direito a voto e, um ponto crucial, a falta da garantia do tag along. Isso pode deixar o investidor um pouco mais vulnerável numa eventual troca de controle da empresa. E aqui também temos exemplos super populares. Itube 4, do Itaú, é uma das ações mais negociadas da Bolsa. TRPL4, da Transmissão Paulista, é queridinha de quem vive de renda. E ainda existem as classes especiais, como o ZIN 5 e Elet 6, que são ações preferenciais com regrinhas específicas de dividendos definidas por cada empresa. Certo? E se desse para ter um pouco dos dois mundos? Pois é exatamente essa a proposta das units. É bom não pensar nelas como uma ação, mas sim como um combo, um pacote que a própria empresa montou para a gente. Uma unit, que a gente reconhece fácil pelo final 11 no código, é na verdade um certificado que agrupa diferentes ativos. O mais comum é ser um pacote com ações ordinárias e preferenciais da mesma empresa, tudo negociado junto, como se fosse uma coisa só. Olha só um exemplo prático para ficar bem claro. A unit do Santander, a SNB11, é um clássico. Ao comprar uma ação B11, na verdade se está levando um kit com uma ação ordinária, a SNB3, e uma ação preferencial, a SNB4. Já a do BTG Pactual, a BPAC11, tem uma ON e duas PN. A composição exata desse pacote muda de empresa para empresa.
A grande sacada das units é que elas podem combinar as vantagens, o direito a voto e a proteção do tag along da ON, com a preferência nos dividendos e a liquidez da APN. O problema, entre aspas, elas são bem mais raras. Só um grupo seleto de empresas oferece essa opção na nossa bolsa. Além do Santander e do BTG, que a gente já falou, outra unit muito famosa entre os investidores de dividendos é a TAE11, da empresa de energia Taesa. São ativos que acabaram se tornando muito populares justamente por causa dessa estrutura híbrida e inteligente. Certo, agora que a gente já conhece os detalhes de cada uma, vamos colocar todas elas lado a lado. Esse é aquele momento de juntar tudo para a escolha ficar mais fácil de visualizar. Dá uma olhada nessa tabela. Se o critério for direito a voto, ponto para as ONs e para as units. Se for preferência nos dividendos, as PNs e as units levam a melhor. Na proteção do tag along, as ONs são as campeãs, com as units vindo logo atrás. E em liquidez, historicamente, PNs e units costumam ter mais negociações. Fica bem claro que não existe a melhor, mas sim a mais adequada para cada objetivo. Agora que a teoria está toda na mesa, vamos para a parte que realmente importa. Como usar essa informação toda para construir uma estratégia de investimento que funcione. Afinal, conhecimento sem aplicação é só informação, né? A decisão passa muito por aqui. Qual é o foco principal de cada um? Quem pensa como um sócio de longo prazo que valoriza uma boa gestão e quer o máximo de proteção, geralmente vai pelo caminho das ações ON. Agora, se o objetivo é construir uma fonte de renda passiva com foco total em dividendos, as PN e as units foram desenhadas para isso. E aqui vai uma dica que vale ouro. A nossa bolsa, a B3, tem um segmento especial chamado Novo Mercado. Pensa nele como um selo de qualidade máxima em governança. E a regra lá é clara. Para fazer parte do novo mercado, a empresa só pode ter ações ordinárias. Isso alinha o interesse de todos os acionistas, do pequeno ao gigante, e simplifica a escolha para quem busca o mais alto padrão. O grande mestre Warren Buffett sempre nos lembra que a ganância costuma ser uma péssima conselheira. E isso se aplica perfeitamente aqui. Não adianta escolher uma ação só porque ela paga um pouquinho mais de dividendo agora, no curto prazo, sem entender os riscos, como a falta de um tag along, por exemplo. Investir com sabedoria é alinhar os investimentos com uma estratégia de vida e não com um impulso momentâneo. E se a ideia é ir mais a fundo nesse universo e aprender a montar, na prática, uma carteira de ações focada em dividendos pensando na aposentadoria, fica aqui o convite. Inscreva-se no canal Top Dividendos. Lá, a gente ensina um método usado pelos maiores investidores da história, como o Luiz Barsi aqui no Brasil e o próprio Buffett, para construir patrimônio e viver de renda. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Agora que as peças do quebra-cabeça estão todas na mesa, qual delas se encaixa melhor no plano de vida, na estratégia de longo prazo de cada um? A resposta para essa pergunta é o que transforma qualquer pessoa em um investidor de verdade. Pensem nisso. Um abraço e até a próxima.